Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo que ele vai ser uma abordagem documental na educação infantil em São Paulo. A gente vai falar um pouquinho da carta de intenções, do diário de bordo e do relatório. Então, vamos lá! Então é o seguinte, hoje exploraremos a importância da documentação na educação infantil. A gente vai dar ênfase nos procedimentos estabelecidos pela Prefeitura de São Paulo. Vamos abordar a elaboração da carta de intenções, do diário de bordo e do relatório, destacando a conexão vital desses documentos com as diretrizes municipais. Então, vamos começar por quem? Pela carta de intenções. O que é a carta de intenções? A carta de intenções ela é uma expressão clara dos propósitos educacionais da instituição. Ela é uma expressão clara dos propósitos educacionais da instituição, ou seja, da escola e dos professores que forem elaborar ela. Então, para a gente alinhar as diretrizes de São Paulo, é essencial a gente abordar os temas inclusão, diversidade e a abordagem pedagógica adotada. A gente tem que destacar também que a carta ela promove uma comunicação transparente com a escola e as famílias. Além disso, ela também promove uma comunicação transparente com os objetivos educacionais do município. O que eu quero dizer com tudo isso? Você tem que construir, você professor, a sua carta de intenções atrelada a toda a documentação pedagógica da escola e atrelada também às legislações, e a toda a documentação prevista pela Prefeitura de São Paulo. Traduza, por favor, professora. O que eu quero dizer é que a sua carta de intenções, nela vai ter que constar os documentos reguladores da educação infantil. Por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos como norteador da educação infantil o currículo da cidade de São Paulo. Então, na minha carta de intenções tem que constar o currículo da cidade de São Paulo. Eu tenho que colocar ele. Todas as abordagens que eu for fazer na minha carta de intenções, eu tenho que fazer com que ele conste. Eu tenho que pegar coisas dele. Então, por exemplo, o que é a carta de intenções? A carta de intenções é um planejamento que o professor vai fazer. Ele pode ser um planejamento anual ou semestral. É o antigo planejamento que os professores faziam, aonde consta todas as atividades que serão feitas, ou durante um semestre ou durante um ano. Lembrando que a carta de intenções, assim como todos os documentos dentro da educação infantil e dentro da educação como um todo, são extremamente flexíveis. Então, eles vão se moldando conforme você vai vendo o desenvolvimento da criança. Então, eu tenho lá a carta de intenções. Eu começo a carta de intenções fazendo ali o cabeçalho dela, né? São Paulo, coloco ali o nome da instituição de ensino, coloco a quem ela é dirigida, às famílias, aos educadores, a equipe gestora, coordenação e demais funcionários da UE, Unidade Educacional. E aí eu começo me apresentando. Toda a carta de intenções, o ideal é que você comece se apresentando. Eu, professora fulana de tal, que estudei na instituição tal, atuo há tantos anos na área do magistério, dentro desta unidade educacional estou atuando há não sei quantos anos. E aí depois da sua apresentação, você dá início ao seu planejamento, colocando para as famílias. Neste ano de 2023, darei início na turma tal, farei tal atividade, tal coisa, não sei o que. É uma carta que é um planejamento que ele é escrito de uma forma que é como se fosse uma carta.
ele é escrito dessa maneira porque toda a documentação de dentro da escola, ela tem que ser acessível às famílias. E para que as famílias entendam, a gente tem que usar uma linguagem um pouco menos técnica. Então a gente vai usar uma linguagem de fácil acesso para as famílias. É óbvio que tem famílias que vão entender, mesmo que a gente se utilize dessa linguagem mais técnica, mas a gente tem que fazer algo bem democrático para que todos entendam. Então a carta de intenções é uma carta que você faz, onde você escreve todo o seu planejamento. Ela é não é difícil. Alguns professores têm uma certa dificuldade, mas ela não é difícil. Conforme o professor for fazendo, ele vai entendendo que ela não é algo assim, um bicho de 7 cabeças, como alguns professores veem, né? Então, assim, gente, em resumo, a carta de intenções é isso, é o seu planejamento, ou do semestre ou do ano. Uma outra documentação que a gente tem que fazer também é o diário de bordo. O diário de bordo, ele é uma ferramenta dinâmica, né? E aí, como que a gente alinha essa ferramenta com as normativas de São Paulo? Então, a gente tem que se certificar, quando for fazer o diário de bordo, que é um registro diário, de registrar detalhes dessas atividades diariamente. As interações, as conquistas, os desafios, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente demonstra o quanto ele está alinhado ali com o currículo da cidade de São Paulo. Você vai pegar, vai escrever o seu diário de bordo. O diário de bordo, para vocês entenderem melhor, é assim. Ao contrário da carta de intenções, que ela pode ser semestral ou anual, e é um planejamento das vivências que você vai fazer, porque na educação infantil não são atividades, são vivências, das vivências que você vai fazer ao longo do ano ou do semestre. O diário de bordo, você vai relatar como foram feitas essas vivências, como foi a reação das crianças mediante essas vivências. Então, por exemplo, por que se fala dessa questão do alinhamento com o currículo da cidade de São Paulo? Porque através do diário de bordo é que a gente consegue ver qual é o conhecimento deste docente, desse educador, né? Quais são as suas metodologias, e a gente consegue ver se ele realmente, como os documentos da prefeitura nos trazem, se ele realmente tem essa escutativa em cima da criança. Então, é no diário de bordo que você vai relatar diariamente tudo o que aconteceu naquele dia. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O diário de bordo, ele fica dentro da escola, dentro da sala. Ele não é um documento que você possa levar para casa. Então, naquele dia, eu, professora, pego meu diário de bordo e vou relatar a vivência que foi dada naquele dia. Então, por exemplo, eu tenho um projeto Primavera. Eu vou lá no meu diário de bordo e escrevo: iniciamos o projeto Primavera, lembrando que o próprio nome já diz diário de bordo, então você vai escrever ele de uma forma assim mais não informal, mas não é uma coisa engessada. Iniciamos a atividade às 9 horas da manhã, às 9h15 fizemos tal coisa. Não é para você descrever, não é algo descritivo, mas você vai colocar a sua reflexão a respeito daquela atividade. Então, você pode iniciar assim: iniciamos o projeto Primavera, levei as crianças ao parque e fomos observar uma árvore que estava extremamente florida. As crianças ficaram encantadas, tinham pássaros cantando ao redor da árvore. A Mariazinha ficou observando o pássaro cantava e aí você vai colocar as falas das crianças. Você não precisa, se você tem uma sala que tem 14 crianças, você não precisa colocar 14 falas, você coloca aquelas falas que mais lhe chamaram a atenção. Porque através do diário de bordo, ele é um documento de reflexão da prática pedagógica. Então, através do diário de bordo, se eu percebo que o pássaro encantou as crianças, eu posso, na semana seguinte, introduzir no meu projeto
algo relacionado aos pássaros, apresentar outros pássaros, outros cantos, trazer histórias que falem de pássaros, músicas que falem de pássaros, introduzir esse